O Donald Trump tá com tanto medo de ser preso que ele tá desorientado na campanha. Os aliados dele têm falado: pare de fazer ataques pessoais a Kamala Harris, foque em outra coisa, e ele simplesmente não consegue. Trump, ele sente que está derrotado, ele sabe que se perder, ele não vai ter outra opção a não ser preso, então ele já começou um papo de desistir e começou a lançar mais uma vez a história de fraude. É impressionante como esses líderes de extrema direita, eles sempre quando eles perdem, é fraude. Mesmo ele, Donald Trump, tendo sido derrotado em 2020 no voto popular. Ele está se borrando de medo. Ou talvez Trump não esteja mais batendo tão bem da cabeça. Coloque nos comentários o que acontece com Donald Trump. É medo? É demência? Ele tem alguma chance de vencer? Ou na sua opinião Trump já era? Deixe seu like se você quer que ele perca e seja preso e se inscreva no canal. A desorientação da campanha de Donald Trump está algo assim evidente. Todos os veículos de comunicação percebem isso. Desde que Joe Biden deixou a presidência, ou melhor, a corrida presidencial, Trump entrou, até travei a língua, em um total parafuso. Parece que ele entrou em um estado de luto eterno, prolongado, e ele não consegue ter forças para novas ideias ou estratégias para ataques a Kamala Harris. Trump só fica no ataque pessoal a Kamala Harris. E quanto mais ele destila a sua raiva na sua adversária, a atual vice-presidente americana, mais Kamala parece que se fortalece, porque ela se contrapõe. A raiva de Trump se contrapõe com o sorriso dela. O ódio de Trump se contrapõe com a esperança. Trump fica sendo cada vez mais o esquisito, cada vez mais o histérico, cada vez mais o fraco. Aquele que está se borrando de medo de ser preso. Trump tinha a noção, desde a época que ele era presidente, que ele já tinha problemas na justiça e ele iria enfrentá-los. Sonegação fiscal e outros problemas. Trump foi condenado recentemente e ele vai ser preso. Só que para Trump não ser preso, ele precisa de um indulto presidencial. A única chance de Trump ter esse indulto presidencial de Joe Biden não é, de Kamala Harris também não, é se ele assumir a presidência da república e ele se auto-indultar. E ele vai fazer isso, porque ele disse que a acusação contra ele, a condenação, é algo assim, de perseguição. Então ele vai fazer uma justiça se auto-indultando. O problema é que se ele fizer isso, vai abrir uma situação inédita na história dos Estados Unidos, que é um presidente se auto-indultar. Ele já é algo inédito porque é um ex-presidente condenado. Então nós corremos o risco, olha que situação perigosa para um país que tem muito com base na sua força as suas instituições. Um presidente condenado, vencendo, mesmo sendo derrotado no voto popular, porque ele perdeu em 2020, se auto-indultando. Qual é a sensação que passa? Tô tendo umas pontadas aqui na minha barriga. Não de Eduardo Bolsonaro. Musculares. É que há uma... Como posso dizer pra vocês? Há uma ilegitimidade em toda essa vitória do Trump. Esse é um problema. Ele tem tanto medo de ser derrotado que ele começou com o papo de fraude. Porque nos discursos, o que ele está dizendo? Nós vamos ganhar com ampla vantagem de Kamala Harris. É um discurso para mostrar força? É um discurso para mostrar confiança? Sim, só que ele também já começa a abrir as portas e a margem para dizer o seguinte: houve fraude. Como ele fez em 2020. 2020 foi a mesma história. Eu vou vencer com ampla vantagem. Nem quando ele foi vitorioso, ele venceu. Como que agora ele está dizendo que vai vencer com ampla vantagem? Lembram naquela época que ele começou a falar que tinha fraude nos votos do correio? Fez uma celeuma toda que culminou com o 6 de janeiro. Agora ele está fazendo exatamente a mesma coisa. Ele está criando uma narrativa para dizer o seguinte: me venceram na mão grande e agora estão querendo me prender. Porque ele espera que no dia que os agentes do FBI forem algemá-lo lá na Flórida, ele possa ter um séquito de pessoas gritando o nome dele, falando que foi uma injustiça, porque a única chance que ele tem de escapar da prisão é justamente se auto-indultando. Talvez desistindo. Porque ele já começou com uma historinha. Já falamos sobre isso também. Donald Trump começou a dizer o seguinte, porque antes o Biden era o velho.
Biden tem 81 anos, Biden é o velho, Biden é o incapaz, Biden é o senil, ele é o caquético. Agora, Trump é o velho. Trump tem 70 e tantos anos, quase 80, e está enfrentando uma candidata 20 anos mais jovem, muito mais enérgica. E nem aquela demonstração de força do Trump depois do ataque caiu no esquecimento. Não existe mais, ninguém lembra mais do episódio no Trump, do tiro do Trump. Ninguém lembra mais. Então agora, o que acontece? Começaram a questionar, se você tiver mal de saúde, eu posso renunciar. Se eu tiver mal de saúde, eu posso renunciar. Então ele já começa também a criar espaços para pular fora. Ah, mas nunca aconteceu. E por que ele não pode desistir? Trump não se importa com os Estados Unidos, Trump não se importa com nada, ele só se importa com ele próprio. Se ele vê que a situação, ele pula fora. Ele pula fora, porque Kamala Harris está à frente, tanto em todas as pesquisas, ela está consolidada à frente do Trump, tanto no voto popular, no voto geral, como nos estados-chave. Existem ali 6 estados que são estados considerados pendulares, que mudam, ora são democratas, ora são republicanos. Tem um estado que já está com o Trump. Mas existem 5 outros estados importantes. E desses 5, Kamala está vencendo em 3, com uma ampla vantagem, 4 pontos percentuais. Se ela vencer nesses 3 estados, que Trump estava na frente na época que Joe Biden era o candidato, mas agora a situação virou, ela é a futura presidente dos Estados Unidos e Trump vai para a prisão. Esse é o cenário que está sendo desenhado. Os aliados de Trump estão preocupados. Claro, porque o desempenho de Trump afeta as cadeiras do Congresso. E os caras estão falando para ele, segundo a CNN Brasil, Trump, pare de atacar a Kamala Harris com ataques pessoais. Comece a focar em outros pontos, como economia, como imigração. Mas Trump não consegue fazer isso. E numa coletiva que ele concedeu na semana, ele falou o seguinte, ela me ataca pessoalmente, ela me chama de esquisito. Eu estou muito zangado, sou muito bravo com Kamala Harris. Por isso que eu tenho o direito de fazer ataques pessoais. Tá bom, ô bonitão. Só que quanto mais ataque pessoal você faz em Kamala Harris, mais ela fica fortalecida. Nós não estamos em 2016. Ele não percebeu isso. Ele não percebeu. Ele deveria focar, segundo os aliados, na economia, que de fato é um calcanhar. Porque a economia dos Estados Unidos corre o risco de entrar em recessão. Kamala Harris é vice-presidente. Esse era o foco do ataque. Esse era o foco do local, do caminho das pedras que Trump deveria atacar. E os aliados, ele tem falado isso, mas ele não consegue fazer. Não consegue. Talvez Trump esteja de fato apresentando problemas cognitivos. Talvez um pouquinho de demência, por que não? O que o impede dele ser agora o afetado psicologicamente pela idade. Perceba o jeito que ele anda duro, ele já tá com problemas de marcha. Agora ele está turrão, está agressivo. Por que não? É uma hipótese.